Olá, tudo bem? Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Neste mês de outubro comemora-se um evento de extrema importância na história do cristianismo, os 507 anos da Reforma Protestante. Este movimento não apenas transformou a paisagem religiosa da Europa no século XVI, mas também trouxe à tona questões que ainda ressoam em nossa sociedade contemporânea. Para aprofundar essa discussão, estamos com o reverendo Azael Araújo, da Igreja Presbiteriana do Brasil de Nova Esperança. Com uma trajetória rica em estudos e vivências, o reverendo trará uma perspectiva valiosa sobre as raízes da reforma, suas consequências e como seus princípios ainda influenciam a vida cristã e as práticas religiosas hoje. Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. E desde já peço que você deixe o seu like no vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e ficar por dentro das novidades e informações do Norocast. Compartilhe com mais alguém e se inscreva em nosso canal. Reverendo Azael, seja bem-vindo ao Jornal Noroeste, através do Norocast, aqui no podcast do Jornal Noroeste. A nossa primeira pergunta aqui é o que foi a Reforma Protestante e quais foram as suas principais causas? Em primeiro lugar, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado mesmo pela confiança, né? E falar sobre um tema tão importante é algo que alegra também muito meu coração e muito relevante também para os nossos dias. A gente vai ver que a Reforma Protestante ela foi um movimento religioso, né, de uma reforma espiritual que aconteceu na Europa. Tem como marco ali a fixação das 95 teses de Martinho Lutero, lá na igreja de Wittenberg. Mas ela inicia, antes desse período, já vai surgindo na história padres, teólogos, reivindicando reformas espirituais na igreja. E depois ela vai alcançando a Europa toda e chega até nós hoje aqui, né? Então, essa reforma espiritual religiosa, ela tem desdobramentos também políticos, sociais, enfim, é realmente uma grande mudança no mundo a partir desse período da Reforma Protestante. E a reforma ela veio também na esteira do renascimento cultural, houve uma mudança de mentalidade na Europa, e o renascimento cultural teve os seus impactos também na questão da reforma, reverendo. Ah, sim, sim. Bem, vários acontecimentos históricos estão ali que vão preparando, né, a humanidade para a reforma. O Renascimento, a Renascença é uma desses acontecimentos históricos, né? Porque foi muito importante, principalmente aquele primeiro momento do humanismo, não o humanismo como a gente vê aqui hoje, né? Essa ideia do homem como centro de tudo, mas o humanismo no sentido das humanidades, dos estudos clássicos. Então, começaram a buscar estudar os filósofos do passado, estudar as línguas, como o grego, por exemplo, as línguas originais da Bíblia. Então, os reformadores, por exemplo, a maioria deles se tornaram especialistas nas línguas originais, também influenciados por esse momento da Renascença, né? Então, essa, sem dúvida nenhuma, trouxe uma contribuição assim nesse sentido cultural, muito importante também para o período da Reforma Protestante. Temos outras questões também, por exemplo, o advento da imprensa. Eu acho que foi aquele período também, né? Que é João Gutenberg ali na Sim, Alemanha. Martinho Lutero vai dizer que a imprensa foi uma dádiva de Deus para a humanidade. Os escritos de Lutero depois eles vão se espalhar pela Europa graças à imprensa. Se eu não estou enganado, a primeira Bíblia impressa, né, nesse novo sistema vai ser exatamente a Bíblia que Lutero traduziu para o alemão, o Novo Testamento. Se eu não estou enganado, Sim, não, está correto. então essa
descoberta, ou melhor, essa invenção, né, Sim. foi maravilhosa também para a história da humanidade e acabou impulsionando ainda mais a reforma protestante também com os escritos que avançaram por toda a Europa, inclusive até contrabandeado, porque em alguns lugares eles eram proibidos, né? Ah, nós tivemos também o crescimento das cidades, nós tivemos o surgimento e o fortalecimento da burguesia, havia uma mudança social, econômica e política também surgindo naqueles séculos anteriores ao período da Reforma Protestante. Nós tivemos situações também muito tristes, por exemplo, a peste negra, né, que surge ali um século e meio, 2 séculos antes, século XIV, né? Ela surge e ela vai devastar, matar um terço da população da Europa. É um período também marcado por tragédias naturais, coisas estranhas aconteciam naquela época também, e outras doenças, como por exemplo sífilis. Acreditam nisso? Que atormentou a população, plebeus, nobres, até papas tiveram sofrimento com essa doença. Então, por que que eu estou enfatizando essa questão da peste negra, das doenças, das tragédias naturais? É porque isso vai fazer com que a sociedade daquele tempo esteja tomada pelo medo, né? O medo de morrer, a inevitável percepção da fragilidade da vida humana. E aí surge o medo do juízo final, o medo de prestar contas com Deus, certo? Isso vai ser um solo fértil, por exemplo, para a própria venda das indulgências. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, né? Mas essa situação toda, essas mudanças políticas, culturais, econômicas, e também, né, esse aspecto também dessas doenças que afetam a humanidade naquele tempo, tudo isso vai preparar o mundo, né, para a reforma protestante. A gente sabe que para que a reforma ela não é um ato em si apenas. Houve um movimento já para que a reforma, com o seu ápice lá em 31 de outubro de 1517, com a fixação das 99 teses por Lutero, mas houve os pré-reformadores, né? Eu me lembro de ter estudado sobre John Hus, né? Uhum. Foi um pré-reformador tcheco, em que ele teceu críticas, né, ao sistema religioso da época, e no momento em que ele estava sendo queimado, que Hus significa ganso, né, Uhum. na tradução. E ele dizia assim, ó, hoje vocês estão matando um ganso, mas virá um tempo em que haverá um cisne e vocês não poderão conter. Se referindo já à reforma efetivamente já nas mãos de Martinho Lutero. Então, reverendo, esses pré-reformadores, o senhor poderia falar um pouquinho mais? Eu citei apenas um, mas tem outros célebres pré-reformadores também. Sim, eu gosto muito de lembrar de John Wycliffe. Ele vai influenciar muito John Hus, porque ele é um erudito. Ele foi chamado, por exemplo, de doutor evangélico. Ele era um homem intelectual, um homem muito preparado, né? E quando ele passa por esse período também da questão da peste negra, ele vê a peste negra destruindo, matando centenas na Inglaterra, né? E ele tem essa reflexão da fragilidade da vida dele. Enfim, então ele busca com mais intensidade a questão da espiritualidade e ele passa a se dedicar, por exemplo, à questão da interpretação das escrituras para a língua do povo, né? Para o vernáculo, para o inglês. Isso era, isso era proibido, né? A igreja não permitia isso. Somente o clero poderia ter acesso às escrituras e interpretar as escrituras para o povo. Então, a interpretação do povo não era permitida e era visto como algo perigoso, certo? E aí o Wycliffe vai trabalhar nesse sentido, vai traduzir o Novo Testamento, da Vulgata, ele não traduz do texto original. Quem vai fazer isso vai ser William Tyndale mais tarde,
né? E vai ser também perseguido por causa disso. Mas o Wycliffe ele vai então trabalhar e começar a questionar muitas coisas na igreja, das doutrinas da igreja, como por exemplo a influência do Papa, os tributos que a Inglaterra pagava para Roma, muitos outros aspectos, e vai começar a anunciar também a própria doutrina da justificação pela graça, mediante a fé. Isso lá no século XIV, né? Ele vai ser vai ser condenado depois. Quando ele foi condenado no Concílio de Constância, ele já estava morto já, ele tinha morrido. Mas depois, o concílio que decretou a fogueira de John Huss, que foi o Concílio de Constância, também condenou Wycliffe, Mesmo é, após a sua, mesmo após sua a sua morte. morte. E ele foi condenado como herege e seus ensinamentos foram rejeitados. Onde ele estava sepultado, ele foi lá e foi exumado, né? Esse é o termo, né? Sim. É, e, e os seus restos mortais foram queimados. Vilipêndio do cadáver dele. Exatamente. E John Huss aparece nesse concílio a convite e havia uma promessa a ele de que não aconteceria nada com ele. E ele também é condenado nesse concílio e declarado herege e também condenado à fogueira. A, Wycliffe também tem alguns seguidores na Inglaterra, estudantes, universitários, né? Ele é muito importante também porque ele está ali na Universidade de Oxford, que naquele tempo passa a ser uma das principais, ou talvez a principal universidade da Europa. Olha a influência, né? Irradiando influência para o mundo todo naquela época. E aí vem os seguidores que são os Lollardos, e eles também começam a trabalhar nessa questão da pregação das escrituras, da tradução das escrituras para o povo. Então, eu acredito que o Wycliffe assim, é um dos grandes, nós chamamos de pré-reformadores, né, porque eles já estão, a gente já percebe ali é, indício de questionamentos com relação à prática da igreja, aos costumes da igreja, a, a questão, por exemplo, da situação espiritual da liderança da igreja, do clero, né, da corrupção que havia. Então, os pré-reformadores já questionavam tudo isso e por isso são chamados de pré-reformadores. Aliás, o Wycliffe tem historiadores que acham que ele foi o primeiro reformador, né? Mas não há um consenso com relação a isso, né? Mas tamanha a importância dele que vai influenciar John Hus, Jerônimo de Savonarola e outros ali que vão surgindo também em outras partes do mundo, questionando os dogmas e a situação espiritual da igreja naquela época. Mas, Beneda, e por que as ideias dos pré-reformadores aí não resultaram numa reforma ampla na igreja antes do Lutero? Porque elas foram rejeitadas, né, pela igreja. Elas foram vistas como perigosas e a igreja rejeitou e condenou esses homens ao martírio. Muitos deles foram mortos, perseguidos, presos, né? E aí, então eles enfrentaram essa absurda rejeição mesmo por parte da igreja. Sim. E quais eram os principais objetivos e crenças do. Eu tenho um questionamento anterior, né? Quais foram as principais razões políticas e religiosas que levaram ao surgimento do anglicanismo durante o reinado de Henrique VIII? Que nós já estamos falando da Inglaterra. A gente sabe que a Europa já estava tomando forma a questão da reforma protestante. Uhum. Mas houve uma peculiaridade em relação à Inglaterra, que a princípio me parece que o surgimento do anglicanismo ele não teve nenhuma relação com ideias reformistas, né? Queria que É, a Inglaterra é bem interessante, né? Porque Henrique VIII ele começa a reinar no início do século XVI na Inglaterra. Ah, ele casou com uma senhora chamada Catarina de Aragão. Ela era viúva do irmão de Henrique VIII, Arthur, né? Casou com ela e ela não estava dando a ele um homem, um filho homem, para que pudesse
assumir o trono da Inglaterra. E aí, é, Henrique VIII não estava nada feliz com isso, e ele começa então a pedir apoio dos intelectuais, dos teólogos do seu tempo, né, os seus conselheiros, para provar que o seu casamento era um casamento errado, porque ele casou com a cunhada, né? E pediu então a anulação do seu casamento para o Papa, né, da época, né? E aí o que acontece? Na verdade, pô, ele já tinha também uma certa paixão, um certo envolvimento Por Ana Bolena? com a Ana Bolena, né? Que os historiadores dizem que era uma mulher bonita e tal, né? E Henrique VIII tinha essa pretensão. Ele queria um filho, um herdeiro. E aí ele se mobiliza com relação a isso. Dizem que até mesmo ele chegou a levantar no seu tempo apoio de intelectuais dizendo que na verdade o cristianismo começou na Inglaterra, né, com José de Arimateia, não foi nem com Pedro lá em Roma. Então ele começou a reivindicar essas coisas, né, para com isso tentar desfazer o seu casamento e não ficar debaixo da autoridade papal da época. Só que tinha um problema nessa história. O Papa, né, que estava sendo pressionado por ele, que era o Clemente VII, né? Era isso mesmo. Clemente VII, ele tinha um certo receio porque o sobrinho da Catarina de Aragão era nada mais nada menos que Carlos V, que era o imperador do Império Germânico, né? Sim. Santo, Sacro Império. Sacro Império, exatamente, que era um dos homens mais poderosos do mundo naquela época. Então, o Papa ele estava entre Henrique VIII e Carlos V. Ele não queria mexer com Carlos V, né? Porque Roma já havia sido saqueado por esse rei, né, por esse imperador. Então ele nega a anular o casamento de Henrique VIII, e aí o Henrique VIII então se mobiliza, aí vem o parlamento aceita o ato de supremacia, onde Henrique VIII se declara o chefe da Igreja da Inglaterra. Ele é o cabeça agora da Igreja da Inglaterra. Então, ele anula o seu casamento, certo? Casa-se com Ana Bolena e ele rejeita então a Catarina e a própria filha dela, porque ele teve com Catarina uma filha, né, que foi Maria. Isso é importante. Bloodberry. Exatamente, porque esta Maria, ela vai assumir o trono depois e ela vai ser chamada De Bloodberry. de a Maria a Sanguinária, porque ela vai botar terror na Inglaterra, né? É Então, porque, como ela era filha de Henrique VIII, com Catarina de Aragão, obviamente que ela abraçou a religião da mãe e foi contra a religião que o pai criara, que era o anglicanismo, né? Então, exatamente. obviamente que quando ela ascende o trono, ela vai perseguir aqueles que formaram uma nova religião gerada pelo pai ali por interesses nada nobres, né? Exatamente. Então, Henrique VIII ele não era um protestante, mas ele dá certo espaço para o protestantismo. Ele cria a igreja anglicana. Maria, que vai ser a Rainha Maria I depois, né? Sim. Tudo. Ela vê o protestantismo não apenas como uma falsa religião, mas ela vê o protestantismo como uma razão de todas as suas dores. É a ruptura do casamento do pai com a mãe, a Exatamente. concepção de um novo casamento com Ana Bolena, que desse relacionamento sai a Rainha Elizabeth I. Elizabeth, exatamente. Então, aí surgem então algumas reformas. Henrique VIII permite algumas reformas, né? Ali ele tem o seu conselheiro, arcebispo Thomas Thomas Cranmer, Cranmer. né? Que vai começar. Ele tinha assim uma aspiração protestante e ele começa a iniciar algumas reformas religiosas na Inglaterra, A mas não só. sede da religião passa a ser em Canterbury, né, É, no sul da exatamente. Inglaterra. Mas não são reformas tão profundas assim, né? E depois vem Eduardo VI, que é filho, né, de Henrique, Sim. mas ele tem um reinado muito curto. Ele era muito jovem, muito doente. Ele morre. Nesse período de Eduardo, a Inglaterra passa por um período de reforma, porque ele abraça o protestantismo. E aí vem
o livro de oração comum, né? Sim. É, Que era a homilia da, da época dentro da religião anglicana, né? Era um exatamente. ritual das práticas que deveriam ser adotadas durante os cultos, né? Sim, exatamente. Então ele faz algumas reformas espirituais mesmo. Ah, tem uma coisa que Henrique faz, o pai de Eduardo, que é interessante. Ele autoriza, ele ordena que sejam colocadas Bíblias nas portas das igrejas. Ele ordena a tradução da Bíblia para o inglês, né, e que essas Bíblias sejam colocadas nas portas das igrejas. Então o povo se aglomerava para ter contato e ler as próprias Escrituras, certo? Eduardo vem depois e expande um pouco mais essas reformas, mas aí depois ele falece muito rápido, o reinado dele é pequeno, e aí assume Maria primeiro. Então ela vem com todo ódio ao protestantismo e ela anula tudo que o pai Henrique havia Havia feito. ordenado, feito, e também o seu meio-irmão Eduardo. E aí ela traz de volta o papado para a Inglaterra. E começa uma verdadeira ruptura, porque na época de Eduardo, e eu acredito que na época de Henrique também, os sacerdotes foram autorizados a casar, né? Então, quando Maria chega, ela traz o papado de volta, ela ordena que os sacerdotes casados se divorciem todos, todos deveriam se divorciar, traz de volta aquelas parafernálias do culto, do catolicismo romano, as imagens e tudo mais, né? E começa uma verdadeira perseguição àqueles que não se submetem a isso. E no período de Maria, por isso que ela é chamada de Maria Sanguinária, porque ela mandou matar pelo menos 300 desses grandes líderes, teólogos, padres que fizeram oposição a essa mudança, e muitos outros fugiram da Inglaterra e foram Aí, olha Pelas só, colônias exatamente, dos olha que Estados coisa Unidos. curiosa. Eles foram se refugiar onde? Alguns deles foram para Genebra estudar com João Calvino, né? Um deles foi John Knox, que estava na Inglaterra nesse período. Ele é da Escócia, né? Sim. Mas ele estava na Inglaterra, ele foge para Genebra e lá em Genebra ele tem contato então com a teologia calvinista. Ele fica maravilhado com a pregação, com a exposição bíblica de João Calvino, com a liturgia enxuta, simplificada, né, bíblica, com os cânticos congregacionais em Genebra. E ele diz então que essa frase de John Knox, né, em Genebra ele conheceu a mais perfeita escola de Cristo na Terra, né, desde a época dos apóstolos. Então ele vai estudar, aprender, inclusive ele aprende com Calvino a questão da liderança eclesiástica bíblica, que ele vai defender mais tarde como é o presbiterianismo. John Knox é o pai do presbiterianismo no mundo, né? Ele aprende com Calvino, mas é ele que vai elaborar é, com mais detalhes o sistema presbiteriano de governo da igreja, né? E depois John Knox volta para a Escócia e começa a reforma na Escócia, que já estava ali sendo iniciada por alguns príncipes escoceses também, né? Reverendo, o senhor havia comentado aí da Inglaterra, quais eram os principais objetivos e crenças do movimento puritano em relação à reforma da Igreja da Inglaterra, isso durante os séculos ali, 16 e 17. Certo. O puritanismo, o movimento puritano, ele começa até um pouquinho antes. Foi século XVI mesmo, né? Porque tem um pastor reformado chamado Lloyd Jones, Dr. Lloyd Jones, né? Que ele era médico na Inglaterra e tal. Ele, ele tem um livro que ele diz que John Knox foi o primeiro puritano. Então ele acredita que John Knox iniciou o puritanismo, certo? E que o último teria sido Charles Spurgeon, Charles Spurgeon é o príncipe dos pregadores. o príncipe dos pregadores. Aí uns já dizem que foi Jonathan Edwards, enfim, aí Aí tem- tem um debate sobre isso aí, né? Mas os puritanos, eles são muito importantes nesse sistema, nesse entendimento, porque eles vão trabalhar a reforma da reforma. Então, eles observavam que, apesar das intenções erradas de Henrique VIII,
Depois começaram a surgir algumas reformas religiosas na Inglaterra, mas elas não eram suficientes. E eles queriam erradicar a influência romanista na Inglaterra, né? E queriam trazer a igreja a um governo bíblico, a um sistema de governo bíblico que não episcopal. Eles queriam trazer a igreja à pregação da palavra de Deus, às escrituras sagradas, porque eles entendiam que a reforma ela não era apenas de forma, mas ela era interna, ela era do coração. Eles queriam que, por exemplo, a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé, fosse pregada e anunciada para o povo, né? Eles queriam um culto bíblico, então esse é um dos princípios da reforma dos puritanos, que é que deve ser feito no culto que é ordenado nas escrituras apenas. É o chamado princípio regulador do culto. Então, o que nós devemos fazer no culto? Apenas o que é ordenado nas escrituras. Um outro princípio que é muito mais comum até no evangelicalismo do nosso tempo é o seguinte: se não for proibido nas escrituras, podemos fazer, né? Mas o princípio regulador, o princípio que regula o culto, que é um princípio reformado, calvinista e puritano, né? Nós vamos encontrar isso na Confissão de Fé de Westminster, é que nós devemos realizar no culto aquilo que é ordenado nas Escrituras. Então, o que acontece? Os puritanos, primeiro que esse nome puritano, ele foi pejorativo, tá? Então, as pessoas chamavam esses homens, esses teólogos, pastores de puritanos, para tentar com isso jogar lama na história deles. Eles nunca se chamaram de puritanos. Olha, nós somos os verdadeiros puros aqui na igreja. Não é isso. É porque eles reivindicavam pureza na igreja, no culto, na pregação, né? Ah, e por isso eles foram apelidados de puritanos. Eles queriam purificar a Purificar. igreja anglicana, que trazia rastros da religião a qual Henrique VIII tinha feito o rompimento. Seria essa Exatamente. uma purificação da doutrina. Sim, a reforma da reforma na Inglaterra, né? E eles vão, é, eles também são perseguidos, eles também se fogem, saem, e muitos deles vão também para Genebra para aprender também com João Calvino, congregar lá em Genebra, né? No período em que João Calvino estava pastoreando, pregando, e voltam para a Inglaterra sedentos. E eles também são homens eruditos, intelectuais. Eles estão nas universidades, eles vão formando as próximas gerações. Então isso vai crescendo dentro da igreja. E é interessante que depois que Maria Sanguinária morre, assume a irmã dela, Elizabeth, né? Elizabeth, ela tem um período de reinado bem maior, 45 anos. É bem extenso. Aí o que que a Elizabeth faz? Ela já apoiava a religião a qual permitiu o casamento do Henrique VIII com a mãe dela, que era Ana Bolena. Exatamente. Foi Ela, isso? ela tem ali uma linha protestante, né? Ela não quer o catolicismo de volta à Inglaterra, mas ela também não quer o puritanismo. Aí ela faz o que os historiadores chamam de via média. Ela tenta ali, ela faz 39 artigos junto com o parlamento da religião da Inglaterra. Ela tenta casar ali uma perspectiva protestante que abraça um pouco de luteranismo, um pouco de calvinismo, etc. E isso faz com que tanto católicos que estavam ainda por lá, né, como puritanos fiquem não satisfeitos, eles não estão satisfeitos com essa situação, tá? E depois somente da morte da Rainha Elizabeth, que os puritanos vão ter mais apoio na Inglaterra. Por exemplo, o rei Tiago vai autorizar, por exemplo, a tradução em inglês, que até hoje nós temos a versão King James, King James. né? E vai convocar o parlamento. Aí surge então a Confissão de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster foi elaborada pelos puritanos, foi convocada, né, para que fosse então estabelecida a forma de governo, a forma de culto, a doutrina puritana para a reforma, para aprofundar a reforma na Inglaterra. Então foi elaborado depois de várias sessões por 4 anos, não foi feito em algumas horas, não foi 4 anos de sessões, reuniões,
de teólogos de vários aspectos, né? Mais congregacionais, mais presbiterianos, enfim, né? E aí surgiu a Confissão de Fé de Westminster, lá no século XVII. E, juntamente com ela, dois catecismos, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, que foi elaborado para crianças, tá? E também o Diretório de Culto, com o intuito de substituir o livro de oração comum na Inglaterra. Então, os puritanos eram isso, eles reivindicavam o avanço e o aprofundamento da reforma protestante na Inglaterra. E eles inauguram também um estilo de vida próprio, né? Porque o que a gente percebe é que, primeiro, a atuação dos puritanos é no sentido de purificar a igreja, que trazia rastros da religião onde anteriormente houve a ruptura, mas que depois eles inauguram um estilo de vida, uma maneira de viver muito própria e peculiar. Sim, eles. Olha, mas é interessante essa questão, porque quando hoje se pensa nos puritanos, por causa da questão pejorativa, pensam que eles eram homens legalistas, né, tristes e tal, mas eles eram homens muito cultos, alegres, e, eles conseguem, em alguns períodos, né, conseguem realmente viver uma vida muito próxima do Evangelho, com santidade, Devoção. devoção. Os historiadores dizem que quando eles estão naquele momento mais seu auge ali com o rei Tiago, diz que os prostíbulos da cidade fecharam, por exemplo. Nós temos, por exemplo, alguns como aquele puritano, meu Deus, eu não vou lembrar agora o nome dele, Giambani ou não? Giambani. É, Nós que é temos autor do Peregrino, Richard Baxter, Richard Baxter. Baxter, que ele trabalhou tanto. Ele visitava as famílias da igreja, ele orava com o povo, ele discipulava, ele ensinava as escrituras de casa em casa, né, que todo o seu vilarejo se converteu a Cristo e a cidade passou a ter mais justiça, santidade. Então, foi um avivamento. Acredito que em muito sentido, o puritanismo viveu um momento assim, muito especial, né, mas não foi por muito tempo. Reverendo, e agora a gente vai entrar propriamente no assunto central, né, que é comemorado nesse mês de outubro. E Hum. quais foram as críticas de Martinho Lutero aqui? Nós já estamos falando aqui no início do século XVI, né? Sim. A igreja, né, que acabou levando à publicação das famosas 95 teses. Muito bem. Bem, Martinho Lutero é um monge Agostiniano, agostiniano. é, a história dele é muito interessante. Ele estava sendo preparado para ser um advogado, e aí ele estava passeando e de repente uma tempestade vem sobre ele. Ele fica com medo de morrer e pede para Santa Ana, a santa que ele era devoto, que salvasse a vida dele. Ó, se você me salvar, eu vou me tornar um padre. Ele não morreu e se tornou um padre depois, né? E era um homem piedoso, um homem temente a Deus. E ele queria crescer em santidade. Ele era um homem que tinha essa sede, né? Então ele se preocupava demais com a questão de se apresentar a Deus, a um Deus que é justo. Aliás, essa expressão, a justiça de Deus, ele odiava, porque quando estudava nas Escrituras sobre um Deus justo, ele só viu a sua destruição, como um pecador que ele era. E ele procurava se é, se autoflagelava. autoflagelar, ele procurava os meios penitenciais ordenados pela igreja para tentar com isso merecer a salvação e se livrar da condenação eterna. Dizem que ele se confessava tanto, ele tinha um padre ali que era responsável por ele, né? Ele se confessava a todo momento. E até que esse líder religioso chegou com ele, Senhor Lutero, só me procura com pecado assim, se você matar seu pai, aí você me procura. Ele se confessava, ele tinha muito medo, né, Coisas de pequenas. coisas pequenas e tal. Ele era um homem muito, muito zeloso, mas era um homem que não conhecia o Evangelho. Então, Martinho Lutero é enviado para Roma, ali em 1512,
E quando volta, volta escandalizado. Ele viu a situação de Roma, né? Ele viu a situação dos líderes religiosos em pecado, prostituição, e percebeu que realmente eles estavam despreparados para a pregação do Evangelho. Eles não podiam pregar o Evangelho porque não podiam dar o que não tinham. E vamos lembrar da situação histórica. Um povo com medo, um povo sofrido de guerras, batalhas e pestes, e etc., né? E um povo abandonado. E Lutero, nesse tempo, ele é contratado ali para estar em Wittenberg, né? Ali o Frederico Sábio, que era o eleitor daquela região, havia feito ali uma universidade. Ele queria fortalecer aquela universidade, queria que fosse uma das mais relevantes no seu contexto. E Lutero foi contratado ali, doutor em teologia nessa altura do campeonato, para ensinar. Lutero começa a ensinar e começa a estudar a carta aos Romanos. E aí ele então se depara com a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Romanos 1,17. Romanos 1, 16, 17, que a justiça, o justo vive pela fé, né? Porque, vou até ler, acho que é interessante a gente ler aqui para registrar. Romanos 1, 16 e 17. Rapidinho, fazer uma leitura aqui. Porque esse texto, Ele virou a chave de virou Lutero. a chave de Lutero, né? Romanos 1, aqui está. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E ué, mas como assim? A justiça de Deus, esse termo que atormentava Lutero, aí de repente ele percebe que o evangelho é, pela graça de Deus, o Senhor Deus dando essa justiça que nós não podemos ter com nossos esforços, com nossos méritos. Então, pela fé, o pecador toma posse dessa justiça que nos é dada por meio de Cristo, da sua obra, da sua vida perfeita, obedecendo perfeitamente a lei de Deus. Os méritos de Cristo são lançados na nossa conta, né? E a sua morte expiando na nossa culpa os nossos pecados. Então Lutero entendeu, então, que essa justiça que ele tanto ansiava e desejava, ele jamais poderia realmente ter, mas ela era ofertada no Evangelho. Ele dizia assim, que essa justiça é alheia, né? Nós não podemos conquistá-la. Ela é alheia, ela é fora de nós, mas ela é nos concedida pela graça, não por obras da lei, mas pela graça no Evangelho. Então, ele percebeu então que essa expressão justiça de Deus não era uma expressão que deveria atormentá-lo, porque a fé lança fora todo medo, né? Porque a teologia vigente, ela dizia que a salvação vinha através das obras, da Das prática obras, das boas obras. das boas obras. Uhum. Então ele se depara e vê que a justiça ela se dá mediante a fé em Deus. É essa. Exatamente. Então ali nós temos agora um novo homem, né, em Cristo. Ele diz que as portas do céu se abriram para ele. Agora vejam só, ele está ali em Wittenberg, ensinando, ele está pregando, ele já havia pregado os livros dos Salmos, expondo agora Romanos para o povo. Aí de repente ele fica sabendo que está se aproximando ali da região dele um homem chamado, você lembra lá, o Tetzel, né? John Tetzel, John Tetzel, vendedor de indulgências. vendedor de indulgências. Qual a frase célebre de John Tetzel? Quando a moedinha cai no fundo lá da caixinha lá do gasofilácio, né? Uma alma salta do purgatório. Uma alma salta do purgatório. Porque o que acontecia? A igreja ensinava que algumas pessoas tinham vivido tanto uma vida de santidade que tinham alcançado tantos méritos que esses méritos excediam. E elas então não iam para o purgatório após a morte. E o Papa tinha a autoridade, né, de pegar esses méritos e lançar Seriam os tesouros da igreja os à tesouros da igreja. disposição. Exatamente. E as almas então poderiam ser tiradas do purgatório pelas penitências e tudo mais. Então, as pessoas naquele contexto de medo não pensavam duas vezes.
Né? Quando a indulgência era oferecida para ser vendida, as pessoas vendiam tudo e compravam as indulgências para os seus parentes que haviam falecidos, né? E depois o negócio estava tão interessante que até por elas mesmas já poderiam comprar as indulgências e garantir a salvação eterna. Lutero questiona isso, aliás, as 95 teses eram um questionamento sobre as indulgências. Lutero não queria dividir a igreja. Ele queria debater isso e ele Reformar a própria igreja. reformar a igreja. E esse costume de afixar teses na porta da igreja era comum, porque era para chamar para um debate. E especialmente os intelectuais, porque nem todo mundo sabia ler, né? E era uma universidade, né? Era Onde uma foram universidade. fixadas as 95 terras. Foi num domingo, onde afluía um grande número de pessoas, e o objetivo foi dar visibilidade Era a véspera de um dia religioso, de um feriado, né? De de uma Todos os Santos. Todos os Santos. E ele fez isso de propósito mesmo para tentar ter Algo- mais alcance, né? E aí ele questionava, por exemplo, uma das teses dele é o seguinte: se o Papa tem o poder para tirar uma alma do purgatório, por que ele não tira generosamente todas as almas do purgatório? Era um dos questionamentos dele. E aí Lutero mal sabia, meu amigo, que ele estava iniciando uma verdadeira transformação no mundo todo, porque agora as ideias de Lutero vão se repercutindo, vão se alastrando, e aí ele é chamado então diante do Papa. Então ele tem essas preocupações, especialmente com a questão da doutrina do Evangelho, da justificação pela graça mediante a fé, que traz esperança ao pecador, que é o anúncio do Evangelho da vida eterna para o pecador. Né? E era essa a próxima pergunta mesmo, como que a venda de indulgências influenciou aí o surgimento da reforma É isso mesmo. protestante? Então é nesse sentido mesmo, né? Lutero agora ele questiona tudo isso. Então veja só o que está em jogo aqui. É todo o castelo da doutrina da salvação do catolicismo está desmoronando, está sendo questionado, né? E vai cair, vai ruir, certo? E é interessante que vocês tem aquela dieta de Worms, e Lutero é chamado para 1521? 1521. Ele é chamado na dieta de Worms e está lá ninguém menos que Carlos V, em pessoa. Nós falamos dele agorinha, né? Um homem poderoso, jovem, era jovem ainda. E Carlos V quer garantir o seu poder com o papado. Então ele Num contexto em que igreja e Estado caminhavam de mãos dadas. caminhava de mãos dadas. Para Igreja, entender, né? e o Porque poder é muito relevante, o poder da igreja. O poder da igreja é muito relevante. Ali, um terço das terras da Europa estavam sob o poder da igreja, certo? E Carlos V está lá e o representante da igreja está lá também. Eu não lembro o nome do padre, que era um intelectual brilhante também, está lá para discutir com Lutero. E Lutero estava na esperança de ter um bom debate. Então, na verdade, não era isso. Ele chega na sala, a multidão está lá, né? Aí tem os livros dele estão colocados sobre a mesa e a pergunta é muito direta. Reconhece esses livros aqui como seus? Ele, sim, eu reconheço. Então você precisa agora rejeitá-los, né? Declarar que você errou e pedir perdão, clamar por misericórdia. Lutero pede um dia para pensar. E aí, na verdade, ele sabe o que fazer. Ele quer respirar um pouco. Ele está abalado por tudo aquilo. Ele sabe o que vai acontecer. Se ele dissesse eu não me arrependo, e ele sabe que ele seria é, declarado ali um herege excomungado e podia morrer por causa disso, né? Lutero depois volta para a reunião e diz assim, olha, é o seguinte, resumindo com as minhas palavras, né? Com as minhas próprias palavras. Se vocês me provarem pelas escrituras que os meus escritos estão errados, eu vou renunciar a todos eles, certo? Mas a minha consciência ela é cativa à palavra de Deus. E não é bom ir contra a consciência. Né? Aqui permaneço.
Essa é uma frase dele. Aqui permaneço, ou seja, submisso às Escrituras, à palavra de Cristo. Aí ele encerra dizendo assim, que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia de mim. E vocês sabem, né? Lutero, depois disso, é sequestrado. O Frederico, o sábio, manda sequestrar Para Lutero, evitar que o mal porque maior sucedesse. exatamente ele seria morto, né? Ia ser morto. E aí ele é escondido num castelo e ali ele começa a traduzir o Novo Testamento. Olha, tem uma curiosidade sobre Lutero bem interessante. Essa tradução de Lutero no Novo Testamento para a língua alemã, ela é tão influente que até hoje ele é visto como o pai da língua alemã. Porque isso provoca, força a confecção de uma gramática, etc, etc. Né? Agora as escrituras estão na língua do povo alemão, né? Até hoje. Tá? Ele é tido como o pai da língua alemã. Então a reforma protestante, ela é uma reforma religiosa, espiritual, e ela vai ter desdobramentos absurdos, até desdobramentos culturais. Né? Por exemplo, voltando um pouco, por exemplo, a questão das democracias são fortalecidas com a Igreja Reformada, por exemplo. Dizem que quando Knox estava pregando lá na Escócia, a Stuart, né, Maria Stuart, ela voltou para o reinado lá e ela ficava atormentada com esse homem, porque ela não quis mexer nos reformados, que já estavam bem fixos, né, na Escócia, e ela então fazia missa em particular na casa dela. Knox soube disso e começava de púlpito a dizer: olha, a Jezabel ainda está é, realizando missa. Ele dizia isso, tá? É o que Knox dizia, tá? E aí um dia ela chama ele e diz assim: vem cá, o que que você anda dizendo? Quem você pensa que é? O que que você anda dizendo a meu respeito? E Knox responde assim: olha, quem eu sou? Eu sou um cidadão escocês. Olha aí. Olha só, você percebe o que está nessa frase aí? Eu posso, porque eu sou um cidadão. Eu tenho direito de liberdade de expressão e religiosa. O que que é isso? Né? E aí ele diz assim: você quer saber o que eu tenho falado a seu respeito? Então frequente a igreja. Deu uma resposta para. Você tem liberdade para ir para a igreja, ouvir a minha pregação, culto, etc. Né? Aí voltando ali para Lutero, então, tem essa questão. De fato, ele é singular, né? Ele é singular. Ele foi um homem muito corajoso e Calvino, João Calvino, chamava Lutero de pai. Chamava Lutero de pai. Quando Calvino nasceu, em 1509, Lutero já tinha 26 anos. Quando Lutero afixa as 95 teses em Wittenberg, Calvino era uma criança. Por isso que ele faz parte da segunda geração da Reforma, tá? E na minha opinião, talvez contaminado por ser um calvinista, né? Não, o teólogo mais proeminente da Reforma foi João Calvino. Ele Mas sistematizou, né, as ideias da sim, reforma nas famosas institutas da religião cristã. sim, exatamente. Foi isso? Isso. E o grande sistematizador da fé reformada, então, é a figura de João Calvino. É João Calvino. Aproveitando aqui, é possível afirmar que os arminianos, eles surgem também a partir da reforma? Porque a gente sabe que dentro do cristianismo evangélico tem duas frentes, os arminianos e os calvinistas. Uhum. Os arminianos também saem do contexto da reforma? É um pouco mais, né? Para frente, né? Ali tinha ali um aluno um admirador de João Calvino, chamado Armínio, Jacó Arminius, Reformistas? e ele vai questionar algumas doutrinas já consagradas do calvinismo, né? E depois, A questão da eleição, da predestinação, sim, e ele vai advogar a favor do livre-arbítrio. do livre-arbítrio, né? Isso foi um debate muito forte também na Reforma, inclusive Lutero com Erasmo de Roterdã, e depois vai ser mais sistematizado com João Calvino, né? A questão da depravação total, que é uma doutrina sobre o pecado, né? Que é do Sino de Dort. Exatamente, a corrupção do pecado, né? Então, esse debate vai ser ali nos Países Baixos, né, com Armínio. Armínio morre, mas os alunos de Armínio se levantam
e apresentam um documento, os remonstrantes. Eles querem discutir essa questão, eles querem reformular o credo da igreja reformada, que é a igreja holandesa. E aí então é chamado um concílio para debater isso. E esses cinco, aí eles levantaram 5 pontos dos remonstrantes a respeito da soteriologia reformada, né, calvinista. E aí o Sínodo de Dort vai responder esses 5 pontos dos remonstrantes com aqueles que vão ser chamados depois dos 5 pontos do calvinismo. Graça irresistível. Exatamente, que ali tem é um acróstico, né? Uma tulipa, né? Então, depravação total, né? A eleição incondicional, a graça irresistível, o chamado, o que é a graça irresistível, né? A perseverança dos santos. Ah, eu esqueci algum? A minha tulipa está completa? Faltando uma folha? Será que está faltando alguma folhinha? Enfim, né? Mas é assim que surge. Então, os arminianos, eles surgem nesse contexto de uma reforma já bem estabelecida, né, na igreja holandesa, tá? Mas eles surgem nesse contexto onde há essa permissão, né, para discutir, dialogar, A folhinha que faltou foi a perseverança a dos santos. perseverança dos santos, pô, é isso mesmo. Obrigado. É possível o reverendo colocar quais foram os principais pontos, né, das 95 teses de Lutero? Olha, o debate principal era a questão das indulgências. Foi o que norteou toda a Norteou todo o questão. debate. Aí ele vai argumentando, né, com relação às, às indulgências, a venda das indulgências. E eu, lendo uma introdução da Bíblia de Estudo da Reforma, tem um ponto que diz que as pessoas iam se confessar até Lutero, né, ali no confessionário, e quando ele penitenciava as pessoas, elas diziam assim que não precisavam porque elas já tinham comprado as cartas de indulgência. E até tem um episódio, eu acho que é interessante colocar, o reverendo vai falar se isso é fato ou não, diz que Lutero se deparou com alguém Lutero não, John Tetzel, que era o vendedor das indulgências, se deparou com alguém e ele foi assaltado. Depois dele vender as cartas de indulgência, ele estava com um volume substancial de dinheiro e diz que daí ele reconheceu a pessoa, porque ele tinha vendido uma carta de indulgência para os pecados que a pessoa havia praticado e ainda para os pecados vindouros. E diz que a pessoa roubou John Tetzel, teria roubado John Tetzel e apresentou as cartas de indulgência para ele, dizendo assim, ó, esse pecado que eu estou cometendo agora, eu já comprei a carta de indulgência, ele já está pago. Nossa, é, Ladrão que rouba ladrão? Pode assustar que surgiu aí essa Será que expressão? é possível, né? Uhum. Então, assim, isso daí ganhou forma no anedotário aí, protestante, mas ainda não se sabe se isso realmente poderia ter ocorrido. É. É um nome proeminente, é de João Calvino, né? Uhum. E aí a pergunta seria qual foi o papel dele na reforma protestante? Ah, sim, João Calvino, ele é dessa segunda geração de reformadores, né? Ele nasceu ali na França, é francês, e foi preparado ali para ser um erudito. É engraçado que João Calvino, ele tem uma participação muito relevante em Genebra, certo? Ele está passando por lá, ele está fugindo da França porque já tinham alguns movimentos de reforma e ele não queria confusão, ele era um homem muito pacato. Ele então decide continuar seus estudos e sair da França e ele passa ali por Genebra, certo? Para passar uma noite. Ele queria passar apenas uma noite ali. A Genebra já tinha abraçado o protestantismo, com Guilherme Farel, que era um pastor, pregador muito profícuo também. E ele soube que Calvino estava lá, em Genebra. A Genebra era muita confusão. Era uma cidade que havia muita promiscuidade, muita dificuldade.
e Guilherme precisava muito de um apoio, de um braço direito ali para que as reformas avançassem. Ele visita Calvino e pede que Calvino fique e o ajude. Calvino nega, não, eu estou indo embora, não quero isso aqui para mim não, tô só de passagem, né? E é curioso porque dizem que Guilherme fez o seguinte, disse assim, ó, então eu vou deixar bem claro para você que se você for embora, Deus vai te amaldiçoar. Faz uma oração imprecatória ali, né, contra Calvino. E isso entra na mente de Calvino e fica perturbado com isso. Ele não consegue ir embora. E ele então decide ficar e avançar a reforma em Genebra, ajudar Farel. De fato, ele se torna o mais proeminente ali, avança nesse sentido. No entanto, ele é expulso de Genebra. Por quê? O que acontece? Ele se nega a dar a ceia, a ministrar a ceia, para muitas pessoas que tinham pecados escandalosos na cidade, né, abertamente ali. E ele é expulso. Ele vai para Estrasburgo, ele fica 2 a 3 anos, eu não lembro exatamente, acho que 3 anos em Estrasburgo. E ele ali se torna uma congregação em que ele vai pregar, e congregação formada inclusive por refugiados também, que vêm de outras partes do mundo. Ali a congregação começa a se reunir, congregar, cultuar a Deus, cantar os salmos, a liturgia na língua do povo e a exposição das escrituras, né? E Calvino, então, ali, Estrasburgo, ele escreve a segunda edição das Institutas. Aí ele amplia um pouco mais as Institutas da religião cristã, que é a obra magna de Calvino e provavelmente da Reforma. Aí ela foi escrita também com o interesse de fazer uma defesa da fé, sistematizou melhor as doutrinas, né, da teologia reformada, mas também em defesa da igreja, mostrando que a igreja reformada, protestante, ela não era inimiga de Cristo, pelo contrário, ela era serva de Cristo, certo? E Calvino também, ali em Estrasburgo, escreve o seu comentário aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, né? E aí, então, ele é convidado para voltar para Genebra. Então, veja só, a situação era terrível e eles, então, decidiram chamar de volta o reformador. Ele volta para Genebra e ali começa uma verdadeiro aprofundamento da reforma espiritual, da reforma protestante naquela região, certo? Uma das características interessantes é a pregação. O esforço muito grande para que as escrituras fossem expostas, pregadas, né? E aí ele prega, em algum período, prega todo dia, certo? Prega no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, Calvino centraliza o culto, a pregação, a vida da igreja nas escrituras. E ali já temos ali somente as escrituras, né? Porque daqui a pouco, mais Só da tarde, escritura. exatamente, existem alguns solas que chamam, né? Que somente é uma expressão latim que significa somente, né? Que são somente a escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a glória de Deus, que são esses solas, eles conseguem resumir o brado dos reformadores, o que os reformadores ensinavam, mas é importante dizer que esses 5 solas, nesta forma, ela vai ser posterior, tá? É mais lá para frente que vai assumir essas formas. Mas nós encontramos realmente esses ensinamentos Elas estão contidas, porém sistematizadas futuramente com futuramente, essas com essas nomenclaturas. nomenclaturas bem depois, bem posteriormente, né? Então, João Calvino prega as escrituras, ele reforma, há uma verdadeira reforma, um avivamento em Genebra, certo? E ali ele monta a Academia de Genebra, que vai abençoar a Europa, porque muitas pessoas vão para lá estudar e quando voltam para os seus países, voltam pregadores profícuos das escrituras e vão ajudar na reforma em suas nações. João Calvino é espetacular. Olha, vocês sabiam que ele mandou pregadores aqui para o Brasil? Vocês lembram disso? Tá? Aqui no Brasil, nós estamos falando ali de 1500 e tal, né? Que foi o Brasil estava recém-descoberto. Tem relação com a confissão de fé da Guanabara? Confissão de Fé da Guanabara, exatamente. Porque aqui no Brasil tinha um almirante chamado Vilém Gagnon. Ele veio para cá aventurar, colonizar o Brasil.
Aquele período lá de Calvino, 1550, né? Mais ou menos ali. Então, o que acontece? Esse almirante decide mandar uma carta para João Calvino pedindo apoio de João Calvino para ajudar na vida espiritual dessa colônia que ele estava implantando. E aí Calvino manda 14 huguenotes. Os huguenotes, eles são Os protestantes franceses. Calvinistas. Calvinistas. Calvinistas, né? Uma expressão que vai mais diretamente aos calvinistas. E ele manda 14 huguenotes. Dentre esses 14, 3 eram pastores. E eles chegam aqui no solo brasileiro, né, com mais de 300 pessoas. E eles chegando aqui, olha, tem que ver direitinho que eu tô. Mas é 1557. Se você puder ver, acho que é março de 1557. O primeiro culto protestante reformado em solo brasileiro. Porque eles descem da embarcação e eles então glorificam a Deus com um culto, né, solene. 10 de março de 1557. 10 de março de 1557. O primeiro, 1550, século XVI. Homens que foram enviados por João Calvino. E aí nós temos historicamente no nosso país a primeira tentativa de implantação da fé reformada e do protestantismo em solo brasileiro, né? E aí tem esse marco histórico. O que acontece? Villeneuve, ele muda, ele começa a acusar esses reformados de traidores. Ele abraça de volta o catolicismo e aí o que acontece? Expulsa esses homens e muitos deles são mortos. E ele prende alguns deles e dá alguns dias para eles é, talvez rejeitar a fé reformada, mas esses homens, em algumas horas, escrevem a que é chamada de a Confissão de Fé de Guanabara. Essa confissão de fé é uma de teologia reformada, escrita por esses homens que serão logo em seguida martirizados, assassinados por Villeneuve. Villeneuve passou a ser chamado de o Caim das Américas. Traidor. O traidor. Então, é curioso isso. Pouca gente sabe disso, mas a influência de Calvino chega ao Brasil, numa tentativa ali de implantação do protestantismo, da fé reformada no solo brasileiro. Depois teremos outras tentativas, né? O Maurício de Nassau, né? Na época do Brasil holandês. Sim. E aí depois o século XIX é mais intenso, com a vinda de Simonton, que foi o pai do presbiterianismo no solo brasileiro. Reverendo Ashton Green Simonton. Ainda voltando um pouquinho aqui, com relação à venda das indulgências, algo que tem que deixar bem claro é que ela surge no contexto em que a igreja objetivava a construção da Capela de São Pedro em Roma. Uhum. E o Papa da época, Leão X, ele então estabelece a questão da indulgência para poder levantar recursos para a igreja. Foi isso? Sim, Para construir a Capela de São Pedro. a Capela de São Pedro, né? Então, ela surge nesse contexto, a venda das indulgências. Ela surge um pouco antes, mas ela cria mais intensidade nesse período da construção. Intensificado. É. Reverendo, de que forma a invenção da imprensa, né, nós pincelamos um pouquinho antes, contribuiu para a disseminação das ideias da reforma? Sim, como por exemplo, com os escritos de Lutero, com a Bíblia no vernáculo, na língua do povo, inglês, alemão, né? Olha, William Tyndale, rapaz, esse homem era um sacerdote. O sonho dele, essa era a grande motivação dele. O sonho dele era que o garoto camponês tivesse em suas mãos a Bíblia na sua própria língua. E ele, uma vez numa conversa com outros clérigos, etc., ele fala sobre isso. Ele diz, eu vou trabalhar para que um garoto lá no Arado saiba mais teologia que você. E aí começa a tradução da Bíblia, só que não mais da Vulgata, mas agora dos textos originais. Então, a imprensa está nesse contexto. Então, as escrituras alcançam o povo, escritos doutrinários, certo? E
questionamentos dos reformadores contra as doutrinas, os dogmas da Igreja Católica, em panfletos, estão espalhados pela Europa. Eles são proibidos, mas não tem jeito. Chega, é contrabandeado, né, e avança. E isso vai realmente fortalecer muito o avanço das doutrinas reformadas por todo lugar, né? Pode. É, bom, nós estamos chegando ao final do nosso Norocast, né? Já estamos avançados, né? É uma honra, foi uma honra, Reverendo Azael, recebê-lo aqui. Uma pena que o assunto ele é muito denso Sim, para a gente esgotar ele num período de tempo tão curto aí, de apenas uma hora. Nós estamos falando aí de um contexto histórico, um período longo, né? sim, E sim. para você entender todas as dimensões que envolvem a reforma protestante, nós precisaríamos inaugurar aqui uma série de programas Sim. para poder, Vários episódios, né, para vários conseguir episódios para explorar poder, todo o tema. que é um assunto realmente muito complexo, né, multifacetado, com desdobramentos os mais variados possíveis. Mas nós agradecemos a sua forma didática, a disposição em estar aqui no Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, neste 31 de outubro, né, que está próximo já, onde se comemora os 507 anos da Reforma Protestante. E eu deixo aqui um espaço para suas considerações finais, abordando também se a reforma é algo que tem que acontecer constantemente ou ela foi um assunto isolado num determinado período histórico. É, Agradeço a sua presença, a sua participação. é, mais uma vez, muito obrigado. Eu me senti muito honrado, é, pelo convite de estar aqui com vocês falando desse tema tão relevante. É relevante para o nosso tempo, porque vocês veem, a gente enfatizou algumas questões que os reformadores proclamaram, como, por exemplo, a suficiência das Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e prática. E eles rejeitaram tudo aquilo dos dogmas, as tradições. Não é que necessariamente somos contra a tradição, mas nós somos contrários à tradição que não é bíblica, né? Que levanta ensinamentos. Eu imponho à igreja ensinamentos que não vêm das Escrituras. Então, esse é um grande legado. No nosso tempo, a gente precisa pensar sobre isso. As igrejas evangélicas que dizem que vêm dessa linha protestante histórica, na verdade, de maneira geral, que é uma crítica generalizada, que pode ser injusta, né? As Então, indulgências estão ganhando outras formas. sim, exatamente, né? Nós Dentro temos do segmento, a igreja se diz fruto ou dessa reforma protestante, mas ela não é uma igreja que valoriza as escrituras. Então, o que está acontecendo? Não há a exposição bíblica. O que há? Há novas indulgências, ou um pragmatismo absurdo que, que vai determinar a forma como a igreja trabalha. Os cultos são estranhos, né? Não são bíblicos, não são orientados pelas escrituras. Os pastores não estão pregando as escrituras, estão pensando encher os cofres da igreja. Então, isso tudo tem que ser pensado, tem que ser meditado com muita seriedade, com muita solenidade no nosso tempo. A igreja reformada, ela precisa sempre estar se reformando, sempre se voltando às escrituras, sempre tendo a coragem de avaliar seus passos, a sua história, seus ensinamentos, sempre se voltando às escrituras sagradas. A doutrina da justificação pela graça mediante a fé, ela quase não é mais ensinada, né? Essa doutrina que traz esperança ao pecador, em que ele descobre pelas Escrituras que a justiça que ele tanto precisa é dada em Cristo, no Evangelho, e o justo vive pela fé. Então realmente a gente precisaria de mais tempo, mas tem muitas coisas aí que a gente pode pensar aproveitando, né, esse assunto da reforma protestante. Quero agradecer, aproveitar aqui o espaço para mandar um abraço para minha família, para Adriana, para o Azaf, para o André, e também para a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Nova Esperança, esses irmãos que com muito amor me acolheram ali, acolheram a minha família, tem muita paciência comigo, né? E estamos ali trabalhando, servindo. Todos os domingos às 9 horas da manhã temos a escola dominical
e às 19 horas o culto solene público, em que nós nos reunimos ali para adorar a Deus e pregar as Escrituras Sagradas. Muito bem, agradecemos mais uma vez ao Reverendo Azael, que tão prontamente aceitou o nosso convite. Tenho certeza que foram contribuições válidas e acrescentou e muito aí para todos aqueles que nos acompanham aqui através do Norocast. E esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Nós somos gratos pela sua audiência. Muito obrigado e até a próxima.